Bem-vindos ao Diário SA, criado por Clayton. Hoje o nosso foco é mergulhar nos resultados financeiros do segundo trimestre de 2025 da Cruzeiro do Sul Educacional. O código dela na bolsa é CSED3. A gente vai usar como base o relatório que a própria empresa soltou lá em 14 de agosto de 2025. A ideia aqui é, sabe, tirar os números-chave, entender as mensagens por trás deles, ver o que tá rolando lá dentro mesmo. Ok, vamos lá. Isso, perfeito. E só para, assim, dar um contexto rápido, né? A Cruzeiro do Sul é um dos grandes players de educação aqui no Brasil. Pensa só, são quase 585 mil alunos. Nossa, é muita gente. Muita gente. Espalhados, tipo, por 28 campos físicos e mais de 1.600 polos de ensino à distância. E um ponto importante, esses números que a gente vai ver, eles seguem as normas contábeis brasileiras e também o padrão internacional, o IFRS tal. Certo, entendido. Então, começando pelos números gerais, se a gente olhar só para o segundo trimestre de 2025, o que chamou mais atenção ali? Olha, teve alguns indicadores bem importantes. A receita líquida, por exemplo, alcançou 721 milhões de reais. Isso representa um aumento de 7,6% se a gente comparar com o mesmo trimestre de 2024. O EBITDA ajustado também subiu. Chegou a 201 milhões de reais, uma alta de 5,2%. O EBITDA, né, só para lembrar rapidinho, é aquela medida de lucro antes de juros, impostos, depreciação. Dá uma ideia da geração de caixa da operação, sabe? Ok, então receita e o lucro operacional subindo no trimestre. Mas e a margem? A eficiência, como ficou? Pois é, aí tem um detalhe. A margem EBITDA ajustada, que é o EBITDA dividido pela receita, né, ficou em 27,9%. Isso foi uma quedinha leve, de 65 pontos base. Ou seja, 0,65 ponto percentual a menos que no segundo TRI de 2024. Na prática, significa que a cada R$ 100 que entraram, sobraram R$ 27,90 de lucro operacional ajustado, um pouquinho menos que antes. Mas, por outro lado, o lucro líquido ajustado, que é a última linha lá do resultado, deu 63 milhões. O crescimento foi pequeno, 1,3%. Mas o relatório fez questão de destacar. Foi o maior lucro líquido contábil que a empresa já teve num segundo trimestre. Interessante isso, crescimento na receita e no lucro final, recorde até, mas com essa pressãozinha na margem operacional no meio do caminho. Agora, e se a gente abrir o foco, olhar o semestre todo, os primeiros 6 meses de 2025, a foto muda? Muda, e muda bastante. Para melhor, viu? O desempenho no primeiro semestre foi, sim, bem mais forte. A receita líquida do semestre, por exemplo, bateu 1,4 bilhão de reais. Já é um número considerável. Sim, e cresceu 8,8% em relação ao primeiro semestre de 2024. O EBITDA ajustado do semestre foi para 453 milhões. Aí sim um salto bem maior, de 16,8%. Ah, bem mais expressivo. Exato. E aqui, diferente do trimestre isolado, a margem EBITDA ajustada melhorou. Subiu 2,24 pontos percentuais, chegando a 32,5%. Ou seja, no semestre, a eficiência operacional foi, assim, visivelmente maior. E, claro, isso tudo desceu para o lucro líquido ajustado do semestre. Totalizou 150 milhões, um aumento, olha só, de 41,6% comparado ao primeiro semestre de 2024. 41,6%? Uau! É muita coisa. Para dar uma noção, o próprio relatório menciona que esse lucro de 6 meses já foi maior que o lucro do ano inteiro de 2024. Caramba, superar o lucro do ano anterior em só 6 meses. Isso é um marco e tanto. E o caixa? Porque no fim do dia é o caixa que importa, né? Que paga conta, dividendo. Como ficou a geração de caixa? Também veio muito forte no semestre. O fluxo de caixa ao acionista foi de 206 milhões. Isso é mais que o dobro, 121% maior que no primeiro semestre de 2024. Incrível. E o que chama atenção aqui é a conversão de EBITDA em caixa. Sabe quanto daquele lucro operacional virou dinheiro no bolso mesmo? Atingiu 64% do EBITDA, sem considerar o efeito do IFRS 16.
Isso mostra que o lucro do semestre não ficou só no papel, virou caixa de verdade. Claríssimo. Os números do semestre pintam um quadro bem mais otimista mesmo. Vamos tentar entender então o que puxou a isso. Como é que a base de alunos e o preço médio, o ticket, se comportaram? Boa! A base total de alunos deu um salto legal. Cresceu 14% no semestre, fechando junho com 585 mil estudantes. Mas quando a gente quebra isso por modalidade presencial e digital, as histórias são um pouco diferentes. No ensino presencial, a base cresceu 5,8% no segundo trimestre, comparando com 2024. Chegou a 175 mil alunos. O que ajudou aí, segundo eles, foi que conseguiram segurar mais os alunos que já estavam lá, sabe? A retenção melhorou 1,5 ponto percentual. E a captação de novos alunos se manteve. Já o ticket médio mensal do presencial, no trimestre ele ficou meio de lado, R$ 952. Mas se olhar o semestre todo, ele subiu 3,2% para R$ 932. Ué, por que essa diferença? Estável no tri, mas subindo no semestre. O relatório explica que foi por causa do mix de alunos. Entrou muito calouro, principalmente em cursos como medicina. E esses cursos, embora caros, costumam ter mensalidades no início um pouco mais baixas que as dos veteranos, entende? Ah, entendi. O calouro paga menos no começo. Isso segurou a média no tri, mas na média do semestre o preço subiu. Faz sentido. Exato. Agora, no ensino digital, aí é onde está o grosso dos alunos deles, né? Sim, a maior parte. Lá o crescimento de alunos foi ainda mais, expressivo. A base aumentou quase 18%, 17,7% no segundo trimestre, chegando a 411 mil alunos. É muita gente. Quase 500.000 só no digital. Pois é, e isso veio tanto de captação recorde de aluno novo, no semestre, 171 mil, um aumento de 10,6%, quanto de melhora na rematrícula de quem já estava lá. Só que tem o outro lado da moeda. O ticket médio mensal no digital, caiu. Caiu, mesmo com mais alunos? Sim, caiu 4,4% no trimestre, para R$ 209, e caiu 8,0% no semestre, para R$ 191. Opa, aí temos um ponto importante. Muito mais alunos, mas pagando, em média, menos. O que explica essa queda no preço do digital? O relatório dá duas razões principais. Primeiro, tem mais gente na base hoje que entrou em 2024 com aquelas promoções mais agressivas, sabe? Com preço mais baixo. As campanhas de captação. Isso. E segundo, teve formatura de alunos mais antigos, que pagavam um ticket médio maior. Quando eles saem, a média geral cai. Mas, tem um ponto positivo dentro do digital que eles destacaram: o crescimento do semipresencial. Esse formato avançou 28% em relação ao primeiro semestre de 2024, e já é um quarto, 25%, de toda a base digital. Parece que está ganhando força. Aqui fica realmente interessante essa dinâmica, né? O digital bombando em volume de alunos, mas com esse desafio claro no preço médio. É aquela tensão clássica, crescer volume versus manter o valor. Isso deve bater direto na receita e na rentabilidade do segmento, imagino. Vamos então conectar isso com os números financeiros mais detalhados. Como é que a receita se comportou em cada segmento, pensando nessa história de alunos e ticket? Exatamente, essa dinâmica se reflete lá. A receita do presencial cresceu 5,6% no trimestre e 9,1% no semestre. E dentro do presencial, quem brilha mesmo é a área da saúde. Saúde sempre forte, né? Sempre. A receita da saúde subiu 17,1% no trimestre e 18,3% no semestre. O motor disso é medicina, principalmente. Eles tiveram o efeito da aquisição de uma faculdade, a FAP, e também daquelas 180 novas vagas de medicina autorizadas em 2024. Para ter ideia, saúde já é tipo 71% da receita do presencial deles. Nossa, super relevante. Muito. Já no digital, a receita líquida cresceu 11,4% no trimestre e 8,3% no semestre. Ou seja, o aumento do volume de alunos foi tão grande que conseguiu mais do que compensar aquela queda no ticket médio que a gente viu. Então o volume realmente compensou o preço menor no digital. Conseguiram crescer a receita mesmo assim. Isso. Agora, descendo na demonstração de resultado, como ficaram os custos e a rentabilidade? O EBITDA, o lucro líquido, aquela pressão na margem trimestral que você mencionou antes, por exemplo. O que explica?
Exato, vamos entender essa parte de baixo agora. Certo. Se a gente olhar o lucro bruto, que é a receita menos os custos diretos, tipo o salário de professor, aluguel de campus, ele cresceu quase 11% no trimestre. E a margem bruta até melhorou, subiu 1,5 ponto percentual para 50,7%. Ah, então o custo direto está controlado. Parece que sim. No semestre, melhora foi até maior. A margem bruta foi para 51,6%. Eles dizem que isso veio de ajustes no quadro de pessoal e também da ajuda do crescimento de medicina e do digital, que costumam ter margens brutas boas. Agora, quando a gente desce para o EBITDA ajustado, lembra que no trimestre ele cresceu plus 5,2%, mas a margem caiu um pouquinho para 27,9%? Lembro, sim. Qual foi o vilão ali? O principal culpado, segundo eles, foi a PCLD, a provisão para perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Ah, o famoso PDD, o provisão para calote. Nome comprido para inadimplência, né? Exatamente. É o dinheiro que a empresa reserva porque acha que não vai receber de alguns alunos. E essa provisão subiu bastante no segundo trimestre. Representou 10,9% da receita, foi um aumento de 2,1 pontos percentuais. E por que subiu tanto? Por dois motivos principais, segundo o relatório. Primeiro, eles fizeram uma atualização nas estimativas de perda lá no fim de 2024, e isso está impactando os números de 2025. E segundo, mudou um pouco a forma como essa provisão é distribuída entre os trimestres ao longo do ano, a sazonalidade dela. Entendi. Além disso, eles citam o impacto de dissídio salarial em São Paulo e também uma provisão para pagar um abono para funcionários. Tudo isso pesou nos custos do trimestre. Ok. Então, uma concentração de fatores ali no segundo tri. E no semestre, como ficou a PCLD? No semestre, a história foi outra. A PCLD caiu 8,2% em valor absoluto, comparando com o primeiro semestre de 2024. E como percentual da receita, representou 5,0%, que foi uma melhora de 0,9 ponto percentual. Bem melhor no semestre, então. Sim, e isso, junto com a margem bruta melhor e um controle maior de outras despesas, eles citam marketing, que caiu bastante no trimestre, e despesas administrativas, crescendo abaixo da receita, ajudou o EBITDA ajustado do semestre a crescer forte, 16,8%, e a margem a melhorar para 32,5%. Aí tem aquela mudança na política de baixa de dívidas antigas que eles mencionaram. Reduziram o prazo de 720 dias para 360 dias para dar baixa num título não recebido. O que isso significa na prática? Significa que eles reconhecem a perda mais rápido, mas também limpam o balanço mais rápido de dívidas muito velhas. Ajuda a ter um contas a receber mais limpo, digamos assim. E no fim das contas, tudo isso leva ao lucro líquido ajustado que a gente já falou. 62,7 milhões no trimestre, com aquele crescimento pequeno de 1,3%, e os 150 milhões no semestre, com o salto de 41,6%, e a margem líquida semestral subindo para 10,8%. Tá, então juntando tudo. Parece que a empresa está achando eficiências, né? Controlando o custo de pessoal, despesas gerais e o crescimento em áreas-chave, como saúde com ticket alto e o digital com muito volume, está segurando a onda. Mas o segundo trimestre acendeu mesmo um sinal amarelo ali com custos pontuais, tipo PSLD e salários. É um bom resumo. É um ótimo resumo, sim. E a gestão parece bem ciente desses pontos, sabe? O relatório mostra um foco grande em otimizar a operação. A gente falou do fluxo de caixa forte no semestre, né? Mas é curioso que só no segundo trimestre o fluxo de caixa ao acionista foi negativo em 20 milhões de reais. Negativo, mas o semestre foi tão bom? Foi. Segundo eles, isso foi por causa de capital de giro. Tiveram mais pagamentos para fornecedor concentrados ali naquele período e também decidiram não antecipar tanto recebível de aluno porque as taxas que os bancos estavam cobrando para isso não estavam valendo a pena. Ah, uma decisão de gestão financeira ali. Exato. Mas, olhando o quadro geral, o importante é que a geração de caixa no semestre foi bem robusta. Mostra que eles têm fôlego para operar e para reduzir dívida. Outra coisa que eles destacaram foi a gestão do contas a receber. O prazo médio que eles levam para receber caiu para 35 dias no fim do segundo trimestre. Isso é 8 dias a menos que um ano antes. Uma melhora boa. 8 dias a menos é bastante coisa. Como conseguiram? Foi um combo de coisas, segundo eles.
Melhor gestão de pagamento na entrada, análise de crédito mais apurada, melhoraram a cobrança, deram mais incentivo para parceiro de cobrança, focaram em recuperar dívida antiga, implantaram tecnologia nova e aquela mudança na política de baixa para 360 dias também ajuda a limpar o saldo mais rápido. Ou seja, estão realmente apertando os parafusos ali no recebimento, o que é fundamental, ainda mais com a PCLD dando aquele susto no trimestre. Exatamente. Aí do outro lado, os investimentos, o CAPEX, foram mais baixos nessa primeira metade do ano. Gastaram 39 milhões no semestre, uma queda de mais de 42% contra 2024. Pisaram no freio nos investimentos. Parece que sim, mas eles já avisaram que o plano é concentrar mais investimento agora, no segundo semestre de 2025. Então esse número deve subir nos próximos relatórios. E um ponto que parece muito positivo é o endividamento. A dívida líquida, sem contar os aluguéis, arrendamentos, caiu 21% em um ano, está em 672 milhões. E a alavancagem, que mede a dívida em relação ao EBITDA, caiu de 1,7 vezes para 1,1 vez. 1,1 vez é considerado bem saudável, né? Sim, bem tranquilo. Eles também falaram que renegociaram umas dívidas debentures, conseguiram prazo maior e custo menor. E o dinheiro que eles têm em caixa hoje cobre quase toda a dívida que vence até o fim de 2027. Isso dá uma segurança financeira grande, né? Não tem pressão de dívida no curto prazo. E qual foi a mensagem final da diretoria nesse relatório? O que eles estão focando para frente? A mensagem reforça muito essa busca por disciplina em custo, sabe? Eficiência, comparar unidades internas para achar as melhores práticas, benchmarks, controle de orçamento bem rígido, o tal orçamento matricial. Também falam muito em fortalecer a cobrança e usar mais tecnologia para melhorar processo. E um ponto que eu achei bem interessante, eles falaram que estão revisando a estratégia do portfólio de cursos. Revisando os cursos? Como assim? Mencionaram especificamente os cursos de cauda longa, aqueles que têm poucos alunos, sabe? E disseram que essa revisão está levando em conta o novo marco regulatório que está sendo discutido aí para o setor de educação. Ah, então já estão se preparando para possíveis mudanças nas regras do jogo. Exatamente. Fica claro esse foco, né, em deixar a operação redondinha, controlar custo, gerar caixa, manter a dívida baixa e, ao mesmo tempo, se adaptar ao que pode vir pela frente em termos de regulação. Bom, então resumindo a nossa conversa toda aqui, a Cruzeiro do Sul mostrou um crescimento bem forte na base de alunos, né, especialmente no digital, e isso puxou a receita para cima. O resultado financeiro do semestre foi sólido, lucro forte, geração de caixa boa, a gestão parece estar com o olho na bola, eficiência, caixa, dívida. Os pontos para a gente continuar de olho são aquela pressão na margem EBITDA que apareceu no segundo trimestre, ver se foi algo pontual, e essa dinâmica do ticket médio no digital que continua caindo. É isso. Perfeito. Acho que você capturou a essência. O semestre foi sim positivo, mas o trimestre sozinho trouxe alguns sinais amarelos aí que a gente precisa acompanhar. E isso já abre espaço para a nossa reflexão final, né? Exato. Qual a provocação que fica? A provocação é a seguinte: a gente tem o digital crescendo muito em aluno, mas com ticket médio caindo, pressionando a receita por aluno. Ao mesmo tempo, o presencial, especialmente saúde, continua sendo super importante pela receita e pela margem maior. E ainda tem a empresa falando em rever o portfólio por causa de novas regras. A pergunta é: como a Cruzeiro do Sul vai equilibrar essa balança? Como equilibrar a expansão da base, principalmente no digital mais barato, com a necessidade de proteger ou até aumentar a rentabilidade geral? Uma pergunta difícil. E mais especificamente ainda, qual vai ser o impacto real dessas novas diretrizes regulatórias que podem vir justamente no segmento semipresencial? Ele está crescendo bastante, a empresa diz que é estratégico, mas talvez seja um dos mais afetados por essas novas regras. Como eles vão lidar com isso? Excelentes pontos para a gente pensar e acompanhar nos próximos trimestres. Bom, e com isso a gente encerra a nossa análise aqui no Diário SA sobre os resultados do segundo trimestre de 2025 da Cruzeiro do Sul Educacional. A gente espera que essa conversa tenha ajudado a clarear um pouco os números e as estratégias da empresa. As perguntas que ficam no ar são relevantes, né? O que esperar dos próximos resultados, aquela pressão na margem foi só no segundo tri ou vai continuar, como a estratégia de cursos e as mudanças nas regras vão realmente mexer com o futuro da companhia, quais indicadores a gente precisa ficar de olho. Para continuar acompanhando análises como essa, não esquece de clicar aí para seguir o Diário SA. A gente agradece muito a sua atenção e até a próxima.